galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Tim Murphy jazia no Land Cruiser, a bochecha pressionada contra a maçaneta da porta. Ele vagou lentamente de volta à consciência. Queria apenas dormir. Ele mudou de posição e sentiu a dor na maçã do rosto no ponto em que ela encostava contra a porta de metal. Todo seu corpo doía, seus braços e suas pernas, e mais do que tudo sua cabeça. Havia uma dor terrível e pulsante em sua cabeça. Toda a dor fazia com que ele quisesse voltar a dormir. Ele se levantou apoiado em um cotovelo, abriu os olhos e vomitou, sujando toda a camisa. Sentiu o gosto azedo de Billy e limpou a boca com a parte de trás das mãos. Sua cabeça latejava. Ele se sentia tonto e enjoado, como se o mundo estivesse se movendo, como se ele estivesse balançando de um lado para o outro em um barco. Tim gemeu e rolou, deitando-se de costas, afastando-se da poça de vômito. A dor em sua cabeça forçava-o a respirar em intervalos curtos e superficiais. E ele ainda se sentia enjoado, como se tudo estivesse se mexendo. Ele abriu os olhos e espiou ao redor, tentando se localizar. Ele estava dentro do Land Cruiser, mas o carro devia ter capotado sobre a lateral, pois ele estava deitado de costas contra a porta do passageiro, vendo o volante lá em cima. E, além dele, os galhos de uma árvore se movendo ao vento. A chuva tinha quase parado, mas gotas d'água ainda caíam nele através do para-brisa dianteiro arrebentado. Ele encarou curiosamente os fragmentos de vidro. Não conseguia se recordar de como o para-brisa havia quebrado. Não conseguia se lembrar de nada, exceto de que estavam estacionados na estrada e ele estava conversando com o Dr. Grant quando o tiranossauro veio na direção deles. Essa era a última lembrança que tinha. Sentiu-se enjoado de novo e fechou os olhos até a náusea passar. Ele estava ciente de um estalar rítmico, como o cordame de um navio. Tonto e com o estômago embrulhado, sentia mesmo como se o carro todo estivesse se movendo sob ele. Contudo, quando abriu os olhos de novo, viu que era verdade. O Land Cruiser estava se movendo, deitado como estava sobre a lateral, balançando para frente e para trás. O carro inteiro estava se mexendo. Tim levantou-se hesitante. De pé sobre a porta do passageiro, olhou por cima do painel para fora do para-brisa estilhaçado. Primeiro viu apenas folhagem densa movendo-se ao vento. Mas aqui e ali ele podia ver vãos. E para lá da folhagem, o chão estava 6 metros abaixo dele. Tim olhou fixamente sem compreender. O Land Cruiser estava deitado de lado nos galhos de uma árvore grande 6 metros acima do solo, balançando de um lado para o outro ao vento. Ah, merda! Disse ele. O que fazer? Ele ficou nas pontas dos pés e tentou enxergar melhor lá fora, segurando o volante em busca de apoio. O volante girou livremente em sua mão, e com um estalo alto, o Land Cruiser mudou de posição, caindo alguns metros nos galhos da árvore. Ele olhou para baixo pelo vidro estilhaçado da janela na porta do passageiro até o chão lá embaixo. Ah, merda! Ah, merda! Ele ficava repetindo. Ah, merda! Ah, merda! Outro estalo alto e o Land Cruiser desceu mais meio metro. Ele tinha que sair dali. Olhou para baixo para seus pés. Estava em cima da maçaneta da porta. Ele se agachou apoiado nas mãos e nos pés para olhar a maçaneta. Não conseguia enxergar muito bem no escuro, mas podia perceber que a porta estava amassada para fora, por isso a maçaneta não virava. Ele jamais conseguiria abrir aquela porta. Tentou abrir a janela, mas o vidro também estava preso. Então ele pensou na porta de trás. Talvez ele pudesse abrir aquela. Inclinou-se por cima do banco dianteiro e o Land Cruiser balançou com a mudança no peso. Cuidadosamente, Tim estendeu a mão e virou a maçaneta na porta traseira. Ela também estava presa. Como ele iria sair? Escutou uma bufada de ar e olhou para baixo. Uma silhueta escura passou sob ele.
Não era o tiranossauro. Essa silhueta era gorducha e meio que resfolegava enquanto caminhava. A cauda balançava de um lado para o outro e Tim pôde ver os longos espinhos. Era o estegossauro, aparentemente recuperado de sua doença. Tim imaginou onde estariam as outras pessoas. Gennaro Settler e o veterinário. A última vez que os vira, eles estavam perto do estegossauro. Há quanto tempo tinha sido isso? Ele olhou para seu relógio, mas o mostrador havia se quebrado. Ele não conseguia ver os números. Tirou o relógio e jogou-o fora. O estegossauro fungou e seguiu seu caminho. Agora, o único som era o vento nas árvores e os estalos do Land Cruiser balançando para frente e para trás. Ele precisava sair dali. Tim agarrou a maçaneta, tentou forçá-la, mas estava realmente presa. Não se movia nem um pouco. Então ele percebeu qual era o problema. A porta traseira estava trancada. Tim puxou o pino e virou a maçaneta. A porta traseira abriu-se para baixo e parou contra um galho alguns centímetros abaixo. A abertura era estreita, mas Tim achava que poderia se espremer por ali. O Land Cruiser estalou, mas manteve sua posição. Agarrando os batentes das portas dos dois lados, Tim lentamente se abaixou, passando pela estreita e angulosa abertura da porta. Logo estava deitado de barriga para baixo sobre a porta aberta, suas pernas projetando-se para fora do carro. Ele chutou o ar. Seus pés tocaram em algo sólido, um galho, e ele pousou seu peso ali. Assim que Tim fez isso, o galho se dobrou e a porta se escancarou, despejando-o para fora do Land Cruiser. E ele caiu. Folhas arranhando seu rosto, seu corpo batendo de galho em galho. Um solavanco. Dor abrasadora, luz brilhante em sua cabeça. Ele parou com um tranco, perdendo o ar com a pancada. Estava dobrado ao meio sobre um galho grosso, seu estômago ardendo de dor. Tim ouviu outro estalo e olhou para cima para o Land Cruiser, uma grande sombra escura 1,5 metros acima dele. Outro estalo. O carro se mexeu. Tim se forçou a se movimentar, a descer. Ele costumava subir em árvores. Era um bom escalador de árvores. E essa era uma boa árvore para subir. Os galhos com pouco espaço entre si, quase como uma escadaria. Crack! O carro definitivamente estava se movendo. Tim desceu apressado, escorregando nos galhos molhados, sentindo a seiva grudenta em suas mãos, correndo. Ele não tinha descido mais do que 1 metro quando o Land Cruiser estalou uma última vez. E então, lentamente, muito lentamente, começou a mergulhar. Tim pôde ver a grande grade verde e os faróis dianteiros balançando para ele lá embaixo. E então o Land Cruiser se soltou e caiu, ganhando impulso enquanto disparava na direção dele, batendo contra o galho em que Tim estava um momento antes. E então parou. O rosto dele estava a centímetros da grade amassada, socada para dentro como uma boca maldosa, os faróis no lugar dos olhos. Óleo gotejou no rosto de Tim. Ele ainda estava a 3,5 metros do solo. Esticou-se para baixo. Encontrou outro galho e desceu. Lá em cima, viu o galho se entortar sob o peso do Land Cruiser e então se partir. O Land Cruiser veio acelerado em sua direção e ele sabia que jamais conseguiria escapar do veículo. Jamais conseguiria descer com a rapidez necessária. E Tim simplesmente se soltou. Ele caiu o resto do caminho. Rolando, batendo, sentindo dor em cada parte de seu corpo, ouvindo o Land Cruiser esmigalhar seu caminho pelos galhos atrás dele como um animal em perseguição. E então o ombro de Tim atingiu o solo macio, e ele rolou com tanta força quanto conseguiu, pressionando seu corpo junto ao tronco da árvore, enquanto o Land Cruiser caía com uma alta pancada metálica e uma súbita explosão quente de faíscas elétricas que fisgaram sua pele, cuspiram e chiaram no chão molhado ao seu redor. Lentamente Tim ficou de pé. Na escuridão, ele ouviu o resfolegar e viu o estegossauro voltando, aparentemente atraído pela batida do Land Cruiser. O dinossauro se movimentava de modo estúpido. A cabeça baixa estirada adiante,
e as grandes placas cartilaginosas correndo em 2 fileiras ao longo da corcunda nas costas. Ele se comportava como uma tartaruga supercrescida, estúpido assim, e lento. Tim apanhou uma pedra e a jogou. Vá embora! A pedra fez um barulho abafado ao atingir as placas. O estegossauro continuava vindo. Vá logo, vá! Ele jogou outra pedra e acertou o estegossauro na cabeça. O animal grunhiu, virou-se devagar para o outro lado e foi embora na direção de onde tinha vindo. Tim apoiou-se no Land Cruiser amassado e olhou ao seu redor na escuridão. Ele tinha que voltar para junto dos outros, mas não queria se perder. Sabia que estava em algum lugar do parque, provavelmente não muito longe da estrada principal. Se pelo menos ele conseguisse se localizar, não conseguia enxergar muito bem no escuro, mas foi quando ele se lembrou dos óculos. Ele subiu pelo para-brisa dianteiro arrebentado até o interior do Land Cruiser e encontrou os óculos de visão noturna e o rádio. O rádio estava quebrado e silencioso, por isso ele o deixou para trás. Mas os óculos ainda funcionavam. Ele os ligou e viu a reconfortante e conhecida imagem verde fosforescente. Usando os óculos, ele viu a cerca esmagada à esquerda e foi até ela. A cerca tinha mais de 3 metros de altura, mas o tiranossauro a esmagou com facilidade. Tim passou correndo por ela, atravessou uma área de folhagem densa e saiu na estrada principal. Pelos óculos, ele viu o outro Land Cruiser virado de lado. Correu até lá, tomou fôlego e olhou para dentro. O carro estava vazio. Nenhum sinal do Dr. Grant nem do Dr. Malcolm. Para onde eles tinham ido? Para onde tinha ido todo mundo? Ele sentiu um pânico súbito de pé sozinho na estrada da selva à noite com aquele carro vazio e virou-se rapidamente em círculos, vendo o mundo verde brilhante nos óculos girar. Algo pálido na beira da estrada chamou sua atenção. Era a bola de beisebol de Lex. Ele limpou a lama da bola. Lex! Tim gritou o mais alto que pôde sem se importar se os animais o ouviriam. Ele prestou atenção, mas só escutou o vento e o gotejar dos pingos de chuva caindo das árvores. Lex! Lembrava-se vagamente de que ela estava no Land Cruiser quando o tiranossauro atacou. Ela teria ficado lá? Ou escapara? Os eventos do ataque se confundiam em sua mente. Ele não tinha muita certeza do que acontecera. Só de pensar naquilo ficava inquieto. Ficou na estrada ofegante de pânico. Lex! A noite parecia fechar-se à sua volta. Sentindo pena de si mesmo, ele se sentou em uma fria poça da chuva na estrada e choramingou por algum tempo. Quando finalmente parou, ele ainda pôde ouvir um choro. Era fraco, mas vinha de algum ponto mais acima na estrada. Faz quanto tempo? Perguntou Muldoon, voltando à sala de controle. Ele carregava uma maleta preta de metal. Meia hora. O jipe de Hardin já deveria estar de volta. Arnold apagou outro cigarro. Tenho certeza de que vão chegar a qualquer minuto agora. Nenhum sinal de Nedry ainda? Continuou Muldoon. Não, ainda não. Muldoon abriu a maleta que continha 6 rádios portáteis. Vou distribuir isso para o pessoal aqui no prédio. Ele entregou um para Arnold. Pegue o carregador também. Esses são nossos rádios de emergência, mas ninguém os carregou naturalmente. Deixe carregando por cerca de 20 minutos, depois tente alcançar os carros. Henry Wu abriu a porta identificada como fertilização e entrou no laboratório escuro. Não havia ninguém ali. Pelo jeito, todos os técnicos ainda estavam jantando. Wu foi diretamente até o terminal do computador e buscou os registros de DNA. Os registros tinham que ser mantidos no computador. O DNA era uma molécula tão grande que cada espécie requeria 10 GB de espaço no disco óptico para armazenar detalhes de todas as interações. Ele teria que checar todas as 15 espécies. Era uma tremenda quantidade de informação para vasculhar. Ele ainda não tinha entendido por que Grant achava que DNA de sapo era importante.
O U, pessoalmente, nem sempre distinguia um tipo de DNA do outro. Afinal, a maioria do DNA das criaturas vivas era exatamente igual. O DNA era uma substância incrivelmente antiga. Seres humanos caminhando pelas ruas do mundo moderno raramente paravam para pensar que o centro de tudo, a matéria que começou a dança da vida, era uma substância química tão velha quanto a própria Terra. A molécula de DNA era tão antiga que sua evolução havia essencialmente terminado mais de 2 bilhões de anos antes. Houvera pouca novidade desde essa época, apenas algumas combinações recentes dos genes antigos, e mesmo isso era raro. Quando se comparava o DNA de um homem ao DNA de uma Helis bactéria, descobria-se que apenas cerca de 10% dos filamentos eram diferentes. Esse conservadorismo inato do DNA encorajou o U a utilizar qualquer DNA que ele desejasse. Ao fazer seus dinossauros, o U tinha manipulado o DNA como um escultor o faria com argila ou mármore. Ele criara livremente. Ele iniciou o programa de busca no computador sabendo que levaria 2 ou 3 minutos para rodar. Levantou-se e andou pelo laboratório checando instrumentos por uma questão de hábito. Reparou no registro no exterior da porta do freezer que rastreava a temperatura. Viu que havia um pico no gráfico. Isso era estranho, pensou. Significava que alguém tinha entrado no freezer. E recentemente, na última meia hora. Mas quem entraria ali à noite? O computador apitou, sinalizando que a primeira das buscas por dados estava completa. O U foi até lá para ver o que havia sido descoberto. E quando viu a tela, esqueceu sobre o freezer e o pico no gráfico. DNA Leitsky, algoritmo de busca. DNA, critério de busca versão. HANA, todos, fragmentos maior que 0. DNA contendo fragmentos HANA. Maiasaurus, versão 2.1 a 2.9. Procompsognathus, versão 3.0 a 3.7. Otni Elias, versão 3.1 a 3.3. Velociraptores, versão 1.0 a 3.0. Ipsilophodontes, versão 2.4 a 2.7. O resultado era claro. Todos os dinossauros procriando possuíam HANA, ou DNA de sapo. Nenhum dos outros animais o tinha. O U ainda não compreendia porque isso levava à procriação deles. Não obstante, não podia mais negar que Grant estava certo. Os dinossauros estavam se reproduzindo. Ele correu até a sala de controle.